10 para 5. Bom, a gente está gravando a primeira aula de catecismo. Primeiro, eu acho que a gente precisa saber o que é catecismo, né? Porque é uma palavra que tem vários sentidos. Um desses sentidos é um livro chamado Catecismo. A gente tem, por exemplo, Catecismo da Igreja Católica. Agora a gente tem também, por exemplo, o Catecismo Romano, que é outro livro. E tem o Catecismo do Papa Pio X. E tem um monte de catecismos, porque um catecismo, na verdade, ele é um livro que é feito num determinado momento histórico para ensinar sempre a mesma coisa. Então, se a gente pega o Catecismo Romano, que é do século XVI, ele vai ensinar a mesma coisa que o Catecismo da Igreja Católica, que é do século XX, por exemplo. Aí vocês poderiam dizer, mas por quê? Sim, para quê? Bom, primeiro, porque aparecem problemas diferentes. Né? Esse catecismo da Igreja Católica, que inclusive recomendaria que vocês comprassem, seria legal. Vende na livraria ali do atro da igreja. Sei. Esse catecismo, ele começa explicando que o homem é capaz de Deus. Quer dizer, que é, é possível para o homem perceber que Deus existe. Uma coisa que no Brasil é tão evidente, mas tão evidente, mas tão evidente, que assim, chega a ser estranho você falar isso. Você dizer que o homem é capaz de Deus. Você pega uma estrada e vai anotando o que está escrito no para-choque dos caminhões, o que está escrito nas placas das ruas. Né? Você vai ver milhares de menções à divindade. Por quê? Porque o brasileiro sabe que o homem é capaz de Deus. O brasileiro parte desse pressuposto de que o homem é capaz de Deus. Já um europeu do final do século XX, quando isso aqui foi escrito, não. Um europeu de hoje em dia mesmo, você fala religião para ele acha assim uma coisa meio engraçada, uma coisa que você fala religião, ele vai pensar primeiro em Islã. Ele não vai pensar na possibilidade de ele ter uma religião. Ele não vai pensar na possibilidade, menor ainda, do cristianismo que erigiu, levantou aquela civilização toda, se tornar a religião para ele. Então, por causa disso, esse livro teve que começar assim. Porque foi um livro pensado para esse público. O Catecismo da Igreja Católica foi feito no pontificado de João Paulo II. Já o Catecismo Romano, ele começa falando de fé. Ele começa falando, quer dizer, na verdade, ele começa falando da importância de haver uma igreja para a transmissão da fé. Por quê? Porque ele foi feito no tempo em que tinha acabado de aparecer o protestantismo. E a gente aqui no Brasil está nesse tempo. Né? O protestantismo apareceu aqui 2 gerações atrás, 3 gerações atrás. Você vai encontrar qualquer protestante que você pegar aí, no máximo do máximo, o trisavô dele era católico. Bisavô católico já é praticamente todos. Um bisavô católico. Avô católico, mais da metade. Né? Ou seja, o protestantismo está aparecendo aqui.
Mesmo modo como o protestantismo estava aparecendo na Europa quando foi feito o catecismo romano. Por isso eu prefiro seguir o catecismo romano do que esse catecismo. Apesar de que tudo que tem no catecismo romano tem aqui. A questão é mais uma questão de ênfase. Quer dizer, o catecismo romano ele vai pegar e vai passar mais tempo falando de coisas que para o Brasil interessam mais e menos tempo falando de coisas que na situação brasileira são irrelevantes, como por exemplo, quer dizer, irrelevantes não digo, mas são evidentes, como por exemplo, o homem é capaz de Deus. Mas se a gente fosse pegar só o catecismo romano, vocês tivessem só o catecismo da Igreja Católica na mão, vocês iam pegar mesmo assim e iam dizer, isso tá nessa parte, isso tá nessa parte. A coisa só vai estar sendo apresentada em outra ordem. Aqui muitas vezes vai estar num nível de profundidade muito maior, porque o catecismo romano foi feito para os párocos, esse aqui foi feito para os bispos. Então ele vai estar num nível de profundidade um pouco maior. Mas o que vai estar sendo dito é o mesmo. Por quê? Porque é a mesma fé. É a mesma igreja. É uma igreja que transmite uma fé. Esse é o grande ponto, esse é o grande barato. E essa é a grande diferença em relação ao que a gente vê no meio protestante. Você vai andando pela rua, você vê aí igreja do Evangelho Pentagonal, do sétimo dia, dos apóstolos que pegaram fogo, o cara chega, vai lá, abre uma portinha, bota um alto-falante e ele fundou uma igreja. Já para um católico, vale aquela piada que dizem que aconteceu com Napoleão, né? Que o sujeito teria chegado, Napoleão teria dito, olha, Napoleão, você já conquistou quase que o mundo todo, você já reina, já governa, tinha agora que só fundar uma igreja. Aí Napoleão não teria dito, olha, para fundar uma igreja, você precisa morrer e ressuscitar 3 dias depois. Isso eu não consigo. E essa é a visão católica. Quer dizer, para igreja existe uma. Aí pode vir alguém dizer, mas na Bíblia está lá falando a igreja, as várias igrejas, São Paulo escreve, a igreja de Laodiceia, a igreja da Filadélfia. É uma igreja em vários lugares. A gente se refere a um pedaço de território que é governado por um bispo, uma diocese, a gente diz que é uma igreja particular. Mas ela faz parte da uma única igreja, que é a Igreja Católica. Católico quer dizer justamente isso. Católico quer dizer universal. Católico quer dizer que abrange a todos. É até interessante, né? Você estava aí falando outro dia de medicina holística, não sei o quê. O holístico é o hólico da palavra católico. Que legal! Legal. É cat holos. Todo. A igreja é de toda a gente, de todas as pessoas, de todo mundo. E é por isso que na Igreja Católica você encontra de tudo. Ao passo que numa igreja, entre aspas, numa igreja falsa, que aqui a gente vai se referir como uma seita ou se quiser ser bonzinho, assim, para eles não ficarem zangados com a gente,
a gente pode dizer, uma comunidade eclesial, porque é uma comunidade que se reúne em forma de igreja sem ser uma igreja. O que você vai ter em geral vai ser só gente daquele tipo. Por quê? Porque ela é feita para atrair aquele tipo de gente. Então, você, no protestantismo, por exemplo, você não vai encontrar gente rica e gente pobre misturado. É muito difícil. Em geral, o que você vai ter vai ser ou uma seita que é para os bacanas ou uma seita que é para os pobres. E dentro da seita que é para os pobres, você vai encontrar uma seita que é para os pobres de moral rígida e uma outra seita que é para os pobres com moral mais frouxa. Por exemplo. Já vi. Né? O que acontece é justamente isso. Só as sociâmicas que eu conheço. Pois é. Já a Igreja Católica, ela é católica. Você vai encontrar de todo tipo de gente ali dentro. Rico, pobre, intelectual, não intelectual, gente que pensa as coisas, pensa, faz tudo racionalmente, tem que estudar loucamente para ter uma resposta, e gente que faz as coisas porque deu vontade, na emoção. Você vai encontrar de tudo, mas tudo dentro de uma igreja só. Porque é uma igreja só. É uma igreja única. É uma igreja que é para todo mundo. A terapia holística é a terapia que pega todas as terapias. A igreja católica é a igreja que pega todas as pessoas. Que legal. Daí esse holos grego. Isso todo. Né? Ela é a igreja que pega todas as pessoas. Ela serve para todas as pessoas. Aí a gente tem, foi muito engraçado, por exemplo, tem um rapaz na cidade, que vocês certamente já viram, que é engraxate, que anda todo meio assim, com a bolsa, com um monte de coisinhas. Ele é católico. Ah, já vi. Então ele está sempre na missa. Ele estava no curso de doutrina social da igreja que eu estava fazendo, junto com umas senhoras todas muito certinhas, que também são católicas. Porque católico é isso, é todo mundo. Você vai encontrar de todo mundo ali dentro. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa da igreja. E a igreja está ali à disposição da gente. Qual é o único lugar que você vai encontrar a mesma diversidade? Na seção de emergência do hospital. E o que a igreja é? A seção de emergência do hospital. Só que espiritual. Bem legal. É isso que é a igreja. Né? Ela está ali para nos dar socorro. Ela está ali para que a gente consiga sair da roubada, que é ir para o inferno e ir para o céu. Porque o que é uma alma de alguém que pecou? É uma alma que está ferida. É uma alma que está até morta. Seria também para recuperar essa pessoa, para que ela consiga viver de novo em sociedade. Também. Ou, assim, viver. Isso é um bom ponto, aliás, é um ponto muito interessante. Um sentido emocional. Porque a igreja, ela é uma sociedade, mas ela não é uma sociedade no sentido em que um protestante percebe lá a denominação dele como sendo uma sociedade. Quer dizer, aquele grupo de amigos, aquela coisa quase maçônica, né? Os amigos que se ajudam, os irmãos que se entreajudam. A igreja, ela é uma sociedade gigantesca que inclui os mortos.
e que se chama a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Ela é a união da igreja militante, que somos nós, que estamos aqui correndo atrás, tentando escapar do inferno, a igreja padecente, que são aqueles que morreram na graça de Deus, mas sem serem perfeitamente santos, tendo ainda um monte de apegos desordenados a coisas que não deveriam, e que estão no purgatório, e a igreja triunfante dos santos do céu. E está todo mundo junto. Está todo mundo se entreajudando, rezando uns pelos outros. É por isso que a gente pode pedir para um santo no céu que peça a Deus por nós. A gente está pedindo para ele rezar por nós. Você pega uma ladainha, né? São Fulano, parece uma chamada de escola, né? Aí todo mundo responde: rogai por nós. Rogai é pedir, né? Peça a Deus por nós. São Beltrano, rogai por nós. São Ciclano, rogai por nós. São Fulaninho, rogai por nós. Quer dizer, a gente está pedindo a eles que rezem pela gente. E é isso que a gente faz na igreja o tempo todo, de várias maneiras. Na missa você vai ter uma intercessão por todos os que estão vivos dentro da igreja, todos os que morreram na esperança da ressurreição, quer dizer, os que estão no purgatório. Ao mesmo tempo a gente vai encontrar isso nas orações que a gente vai fazer. A gente vai encontrar isso em toda... No próprio texto de quando se vai ministrar um sacramento, quer dizer, você vai lá casar na igreja, em algum momento vai ter a menção aos santos que estão ali em volta, etc. Por quê? Porque está todo mundo junto. A igreja católica, ela inclui todo mundo mesmo, inclusive todos aqueles que morreram na graça de Deus. Inclusive todos os batizados, todos que foram batizados. Qualquer batismo válido. O que precisa para um batismo ser válido? Precisa que tenha sido usado água, não cerveja. Os alemães uma vez perguntaram. Sério. Tem um livro muito legal, eu mostro para vocês depois, que são só coisas que foram perguntadas para a igreja, né, e as respostas oficiais dadas pelos papas. E a igreja na Alemanha mandou uma pergunta se podia batizar com cerveja. Aí a igreja respondeu que não. Então cerveja não pode, tem que ser água. Eu tô tentando imaginar as possibilidades de ter apenas cerveja no ambiente. Pois é. A língua que vai ser falada nesse ambiente com cerveja com certeza vai ser alemão, né? É que eu acho que alguma coisa que fermenta já é categorizado como uma coisa impura, né? Não é questão de ser uma coisa impura, é questão de que precisa ser água, porque foi água que São João Batista usou no batismo de Nosso Senhor, que foi quando foi estabelecido o batismo. Entendi. Quer dizer, São João Batista, ele jogava água porque o que ele estava fazendo ali era um rito judaico. Né? Era mikvah. É um rito de imersão. Você mergulha a pessoa na água corrente para limpá-la dos pecados. Só que Nosso Senhor não tem pecado muito, pelo contrário. Ele é o justo. Então, quando ele passou por isso, o que ele fez foi reverter a polaridade do negócio, por assim dizer. Né? Fazer com que aquela água pudesse ganhar poderes que São João Batista não tinha como dar. Tanto que você encontra mais tarde na Bíblia
nos Atos dos Apóstolos, gente que recebeu apenas o batismo de São João, aí foi batizado de novo. Por quê? Porque aquele batismo de São João, ele era só uma imersão. Já o que o Nosso Senhor fez foi fazer com que o batismo com água, usando a fórmula trinitária, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, fosse válido. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se você chega numa portinha de garagem dessas, que está lá o cara, leu a Bíblia, não entendeu nada, saiu falando um monte de abobrinha, mas chega alguém lá que nunca foi batizado, e ele pega a água, derrama 3 vezes na cabeça do cara, ou mergulha o cara 3 vezes na água e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele acabou de fazer esse cara virar católico. Porque é assim que a gente entra na igreja. O batismo é o sacramento pelo qual a gente entra na igreja. Legal. Né? E é uma igreja só. Quer dizer, esse cara se tornou católico naquele momento. Então, se ele fosse converter depois, ele depois chegar a perceber que a Igreja Católica é a única e verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele vai bater lá na porta do padre e dizer, eu quero me converter, o que eu faço? Ele não vai ser batizado de novo. Ele já foi batizado, o batismo dele é válido. Ele foi batizado com água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tendo a intenção de fazer o que está na Bíblia, o que a igreja faz, funcionou. Uma criança pode batizar uma outra criança. Um muçulmano pode batizar uma outra pessoa. Por exemplo, já houve histórias de muçulmanos ou de judeus que sabiam que aquilo era importante para o sujeito e foram lá e batizaram, tendo a intenção de fazer o que a igreja faz, derramando água, dizendo, usando a fórmula trinitária, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele cara está batizado. Existe até um batismo de desejo, que esse a igreja definiu depois de um caso, que a igreja em geral ela define as coisas por causa de uma pergunta, né? Alguém que pergunta, aí a igreja vê que é necessário responder. Amém. Então teve um rapaz judeu, isso na Espanha, que se converteu, estava se convertendo ao catolicismo. Então ele estava tendo aulas de catecismo. Os outros judeus descobriram, não gostaram e queriam matá-lo por causa disso. Aí estavam correndo atrás dele para matá-lo. Aí ele pensou, eu vou me batizar. É o único jeito para eu morrer católico. Aí ele se tacou dentro de uma fonte e jogou água na própria cabeça, dizendo, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que interessante. Pensando que estava se batizando. Aí os caras alcançaram ele e mataram. Aí foi para Roma, pergunta, esse batismo dele, de jogar água na própria cabeça, é válido? Não. Não. Mas ele morreu católico porque o desejo dele de ser batizado era evidente. E ele não foi batizado porque ele não conseguiu. Se tivesse como ele pegar, dizer para as pessoas, espera aí um minutinho que eu vou ali na paróquia para ser batizado pelo padre, ele teria feito isso, evidentemente. Mas ele estava lá sendo perseguido, queriam matá-lo. Então ele demonstrou o desejo dele de ser batizado. É o batismo de desejo. E aí ele teve, aí foi reconhecido esse batismo dele. Né? É isso que faz alguém entrar dentro da igreja, o batismo. Né?
e ainda um outro que é o batismo de sangue. Quer dizer, ele não precisava nem ter manifestado esse batismo de desejo, porque também aquele sujeito que é morto por alguém que queria matar nele o Cristo, quer dizer, hoje em dia, por exemplo, um muçulmano desses do ISIS, que corta o pescoço das pessoas, né? Teve um caso que eles pegaram, eu acho que 11 trabalhadores. Um era macumbeiro, animista, né, de uma religião africana qualquer lá, de adorar orixás e coisas assim. E os outros eram cristãos, os outros 10 eram cristãos coptas. Aí eles disseram, nós vamos degolar os cristãos todos. E aí esse rapaz disse, então me degolem também, porque eu tô com eles. E aí degolaram o rapaz. Esse rapaz foi morto porque estavam matando cristãos. E então ele... Não, aliás, ele era muçulmano até. Ele era muçulmano, mas ele disse, não, eu tô junto com os cristãos nessa, não acredito nisso que vocês estão fazendo, não. Estou junto com os cristãos e a fortaleza de fé dos cristãos me fez querer estar do lado deles nesse momento, ser martirizado com eles. E o cara foi martirizado e, se eu não me engano, eles vão entrar no calendário dos santos. Muito legal, né? Porque o martírio ainda tem essa vantagem, né? Todos os mártires viram santos? Todos? Isso. Por isso tem tanto santo na igreja católica. Tem muito santo. Tem muito santo. Você não tem ideia de quantos santos. É como se eles estivessem numa posição privilegiada, mais perto de Deus. Eles estão no céu, basicamente. Santo é todo mundo que está no céu. Agora, existe santo canonizado. Cânon quer dizer lista. Ou seja, existem santos que estão na lista dos santos. Mas como que pessoas sabem quem está no céu e quem não está no céu? E isso é um processo bastante interessante. O que se faz... bom, primeiro você tem uma pesquisa, né, assim, detetivesca mesmo. O padre Bruno, aqui, o pároco de São Lourenço, ele é o cara que é o detetive a favor no caso da tentativa do processo de beatificação, que é o que vem antes da canonização, de beatificação de um antigo bispo aqui da diocese, Dom Otto. Talvez seja um dia declarado santo. Mas você tem o advogado do diabo, que é o cara que fica procurando defeitos na vida do cara. E, além disso, precisa que o cara faça um milagre. Quer dizer, o cara consiga de Deus um milagre. Né? Tem que pedir. Um milagre é uma coisa que não poderia acontecer naturalmente. Não poderia. Para ser santo tem que fazer milagre. Tem que fazer 2, na verdade. Porque o primeiro para beatificação, o segundo para canonização. Então você tem por aí alguns beatos que ficam esperando um milagre, anos a fio, esperando um milagre, porque ninguém reza para eles, ninguém pede para eles fazerem esse milagre. Então, e como funciona? Porque tem que ser uma coisa que foi pedida só para ele. Aí essa coisa tem que acontecer logo, irreversivelmente. Mas como funciona? Por exemplo, eu peço pro santo, não é mais fácil eu pedir direto para Deus? Por que pedir pro santo antes? Seu irmão. Você pede para ele e pede para Deus. E você pede para Deus também.
Todo mundo junto, tá todo mundo junto. É como se eu estivesse falando, vai lá, conversa com Deus pra mim. Justamente, você que tá aqui. Olha, papai tá zangado comigo porque eu andei fazendo besteira. Vai lá, fala com ele por mim. Entendi. Entendeu? É exatamente isso. A gente andou fazendo besteira. Enquanto a gente está aqui, a gente está sempre fazendo besteira. Mas é para isso que a gente tem a confissão. É por isso que a gente pode e deve se confessar. Para a gente voltar à graça de Deus. Para a gente voltar, de uma certa maneira, a ser santo. Só que você acabou de se confessar, você está na graça de Deus. Se você morrer, você não vai para o inferno. Vai para um purgatoriano danado, mas não vai para o inferno. Aí a gente precisa se confessar com alguém específico ou pode ser com qualquer pessoa? Você precisa se confessar com alguém que recebeu o poder de perdoar os seus pecados, de alguém que recebeu o poder de perdoar os seus pecados, de alguém que Padre recebeu o apenas? poder de perdoar os seus pecados, de alguém que recebeu o seu poder desde o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pega o finalzinho do Evangelho segundo São João, você vê que Nosso Senhor dá o poder de perdoar os pecados. Ele diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem vocês reterem o pecado, os pecados serão retidos. E aí esse poder ele foi sendo transmitido de bispo em bispo, Então, e o bispo transmite ele para o padre. A O gente bispo só pode... tem ele plenamente. O padre tem na medida em que o bispo der. Quer dizer, imagina que tem um padre que depois que o cara foi ordenado e tudo, o nego descobre que esse padre ele é muito fraco com os pecados da carne e tem uma chance muito grande dele ficar muito tentado se ele se aproximar de mulheres bonitas, etc. Aí o bispo pode chegar e dizer para ele: olha, você só pode ouvir confissão de homem e de mulheres acima de 80 anos de idade, por exemplo. e essa parte dos pecados retidos, como que funciona? São os pecados que o padre não pode perdoar, que não é qualquer padre que pode perdoar. Mas aí eu morro. Deus me perdoa, né? Assim, eu não preciso do perdão do padre. Ou preciso? Precisa. Não é o perdão do padre. O perdão do padre é o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo, que é dado através do padre. Não ficou muito claro assim pra mim pra quem que eu preciso me confessar. É sempre pra um padre da Sempre pra um igreja padre. ou pode ser pra por exemplo, pra uma santa? Não, sempre para um padre. Não interessa a santidade do padre. Porque o padre, nesse momento, ele é um instrumento. Pecados recentes ou... Todos os pecados. Nossa. Agora, se você não se lembra mais, Você tá sendo filmado. se você não se lembra mais, digamos, imagina, você chega agora e diz: eu vou me confessar. Você tem duas opções. Uma, você chegar e dizer para o padre: padre, eu quero fazer uma confissão completa. Tem como a gente pegar e marcar um dia para eu chegar aqui cedo e ficar até a hora que precisar, e voltar no dia seguinte se for o caso, etc. Foi o que eu fiz. Ou você pode dizer: padre, eu preciso me confessar, mas eu nunca me confessei, então eu vou confessar, eu peço sua autorização para eu confessar só os pecados mais recentes, ou que me perturbam mais, ou que me doem mais, e eu ir depois confessando os outros. Todos eles vão ser perdoados na hora que você confessar, E os que eu esquecer? mesmo os que você esquecer. Todos eles vão ser perdoados. Pode Na hora que você generalizar, por confessar. exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa egoísta, por exemplo, aí já foi perdoado todos os atos de egoísmo, tem que falar, olha, tal dia eu fiz isso, fui egoísta. O certo é você dizer: tal dia eu fiz isso, foi egoísta. Mas você pode dizer:
eu fui egoísta muitas vezes, tantas vezes que eu não sei contar. Mais fácil. Isso é melhor assim. Em muitos casos é. É. Mas o importante é que você... a confissão, isso a gente vai ver bem mais tarde, quando a gente for tratar desse sacramento. Mas a confissão é um tribunal. E você está ali se acusando. Né? Então, é a mesma coisa que pode acontecer num tribunal. Esse cara é um assassino, ele mata uma pessoa por semana. Ou esse cara é um assassino, ele matou tal pessoa. Ou esse cara é um assassino, ele matou essa lista enorme aqui de pessoas. Entendeu? O importante é você receber... o importante é você confessar os seus pecados. Não é confessar que você é pecadora. Que você é pecadora, todo mundo sabe. Todo mundo é pecador. O padre é pecador. O padre se confessa. O Papa se confessa. Uma vez por semana o Papa se confessa, no mínimo. Gente, que tipo de pecado um Papa pode cometer? Ai, que susto! Vai pra fora! 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 Bicho louco. Ela é linda. E ela mas ela é completamente louca. Vai pra fora. Que bicho lindo. Ela gostou de você. Pronto. Bicho Passou. louco. Sem brincar de morder que tá grande. Desculpa. Mas qual era a pergunta que você estava fazendo? Que tipo de pecado o Papa pode cometer? Muitos. Ele tem uma pessoa que tem que está numa posição em que ele tem uma quantidade enorme de poder. Ele pode cometer injustiças tremendas. Ele pode botar... Vai pra fora, animalzinho. Ele pode botar... Ele pode pegar, por exemplo... Agora mesmo. Teve um caso de uma pessoa que foi abusada sexualmente no Chile. Foi abusada sexualmente e por um padre. Essa pessoa se queixou ao bispo, o bispo não acreditou. E o Papa foi se inteirar sobre o caso e ele concordou com o bispo. E aí ele chegou para essa pessoa e disse: desculpa, mas eu tô achando que você está aí fazendo besteira, que você está tentando ganhar dinheiro, tentando arrancar dinheiro da igreja, que isso é golpe. E depois ele descobriu que era verdade. Ele foi até o Chile pedir perdão para essa pessoa. Todos os bispos do Chile juntos pediram demissão. Olha. Pelo menos a demissão do bispo primeiro lá do caso do bispo, que era o bispo do padre. Mas era alguma Papa regra aceitou. ou eles fizeram isso por ética? Fizeram isso por ética. Pelo menos a do... Legal. A do bispo desse rapaz que foi abusado sexualmente, esse bispo que não acreditou, essa o padre aceitou, o Papa aceitou, mas quer dizer, provavelmente o Papa deve ter se confessado de como ele tratou esse rapaz. Mas peraí, quando ele se confessa, o que eu digo em confissão pode ser usado contra mim? Nunca, jamais. Então, se ele disse em confissão, o bispo não poderia usar isso contra ele. Não poderia falar, olha, ele fez isso mesmo. Não, a confissão, o segredo da confissão é absoluto. Já houve, inclusive, vários padres que foram martirizados porque se recusaram a violar o segredo da confissão. Para você ter uma ideia de como ele é absoluto, tem um canonista canadense, o Pete Ver, que... Vai pra fora, animal! Peraí, deixa eu tirar esse bicho daí, fechar a porta. Não precisa não, pode deixar de cheiro. Mamãe, vambora. Vai lá. Fora! Fora! Ela foi pro colo, você Tem desculpa. Tem um canonista canadense chamado Pete Ver que inventou uma historinha
que eu acho perfeita para explicar o que é o nível de segredo, que é o segredo da confissão. É o seguinte, ele disse, imagina que você é amigo do padre, aí o padre te convida para jantar. Aí você diz, beleza, vamos lá, vou jantar na sua casa. Vou até levar um vinho. Aí você sai dali, mata a mãe do padre, esconde o cadáver da mãe do padre no porta-malas do carro do padre e chega para o jantar e diz, será que dava para o senhor ouvir minha confissão antes? Aí o padre diz, claro, poxa, sem problema. Aí você se confessa, padre, olha, eu matei a sua mãe, eu escondi o cadáver dela no porta-malas do seu carro. O padre não pode nem te desconvidar para jantar, nem te tratar mal durante o jantar, nem deixar de beber do vinho que você levou, nem sequer abrir o porta-malas do carro sem ter uma outra razão para isso. Como não? Por causa do segredo da confissão. Mas é só o padre que sabe. É, só Então, o padre que sabe. Ele pode ir lá conferir se ela tá na mala. Vai ficar só ele Não, pra saber? ele não pode agir em função do que ele escutou em Mesmo essa confissão. pessoa não sendo apta ou funcional da cabeça, Como assim? mostrando uma psicopatia. Mesmo essa pessoa sendo o pior psicopata do mundo. Ele não pode, o padre não pode sequer agir em função do que ele ouviu. Mesmo que seja verdade? Ninguém vai confessar mentira, né? A não ser que seja mais louco ainda, né? Caramba. Cara, confessa normalmente vai ser verdade. Não é que eu tô pensando se o cara for louco, né? Sei lá. Não é, realmente. Caramba, muito difícil ser padre. É muito difícil. Um padre não, assim, o máximo que ele pode falar coisas assim, tipo, sei lá, em confissões de mocinhas com menos de 20 anos é comum que elas digam tal coisa. Assim, mas ele pegar e falar sobre o que fulano se confessou, ou usar aquilo para jogar na bolsa de valores, não pode. Não pode, de jeito nenhum. Ele não pode agir em função do que ele ouviu na confissão, não pode falar, não pode contar nada, não pode, assim, nada disso. Não pode avisar os outros de que essa pessoa é perigosa. Nossa, Não. que horror. Pois é muito difícil. Perigo. Complicado. Perigo. Né? Porque a função dele é essa, entendeu? A função dele é essa. Se um cara confessa, olha, diz em confissão mesmo, confessa de verdade, eu tô com vontade de te matar. Ele não pode por se proteger, assim? Nada? Não. Tem que esperar acontecer. Então, olha, eu vou te matar tal dia, tal hora. Não pode fazer nada? Não. Caramba. É complicado o negócio. Tem que ser muito macho pra ser padre. Acho que eu não teria essa coragem, não. Tem a brincadeira, dizendo que mulher não pode ser padre porque não ia aguentar segurar o segredo da confissão, né? Ai, sabe, fulana! Eu ia Adivinha o que Olha, eu mas vi? eu conheço uns homens que são mais fofoqueiros que as mulheres. É verdade, também conheço. Muitos, aliás, né? Nossa, bastante. Acho que isso não tem gênero. Ah, não, mas eu ia ficar louca pra contar, gente. Eu ia falar, gente, vocês não sabem o que esse cara fez.
Não contaria, nunca, jamais, mas Meu, é o que- ficar com a língua o coçando. que acaba Bom saber, acontecendo, o que né? os padres acabam fazendo é se treinar para esquecer. Para eles mesmos Ah, isso é ótimo. não guardarem. Não, mas existe uma grande diferença entre ter vontade e realizar a E vontade, geralmente a né? gente se confessa uma com a outra, né? Ah, não, mas você é mais linguarudo que eu. Eu guardo segredo. Desde quando? Verdade. Bom, Ela conta tudo. Mentira. gente, confissão é conta, outra coisa. Ontem lá no treino, Ah, né? você não Sim. pediu segredo. Ah, não. Confissão é outra coisa. Confissão é outra coisa. Confissão, você está se apresentando diante do tribunal em que o padre está agindo na pessoa de Cristo. Você está se acusando e o próprio Cristo está te absolvendo. Só depois do batismo que eu posso me confessar? É só pessoas batizadas. Por quê? Porque o batismo, na verdade, Peraí, ele... batismo daquele de bebê, porque quando É. eu era bebê eu fui batizada. Isso. Então aquele já tá valendo, eu posso me batizar amanhã. Se confessar, pode. Sim. Você pode se confessar amanhã, pode se confessar Não, hoje. batizar, Né? você já foi batizado. É, você já foi batizado. Ah, eu tô confundindo batismo com crisma. É, não. Não preciso crismar, Não, preciso... não. Tá, entendi. Você já pode se confessar assim que você quiser. E, inclusive, para isso, se for no meu canal no YouTube, né, www.youtube.com/Carlos Ramalhete Brasil, ou você vai em www.carlosramalhete.com.br e clica no ícone do YouTube, tá na mesma? Talvez seja mais fácil. Você encontra uma série de 10 videozinhos de 10, 15 minutos cada um de preparação para a confissão. Que legal! Como você se preparar para a confissão. Vou assistir. É. Então, assim, por exemplo, eu morro hoje, sem confessar nada. Eu vou bem pesada, então, digamos assim, pro purgatório, ou já vou direto pro inferno? Como que acontece? Se você não se confessou, você cometeu pecados mortais aos montes, provavelmente. Para onde é que você vai? Quais são os Pro pecados inferno. mortais? Isso que eu ia perguntar. São os pecados que você comete deliberadamente, conscientemente, em matéria grave. Matéria grave é o que exatamente? É coisas que têm importância. Assassinato, coisas assim. Assassinato, fornicação, roubo, furto. Agora, você pegar, sei lá, um negócio... eu tenho mania de que os livros têm que ficar com a capa, todos com as letrinhas viradas para lá. E aí você vira um livro desse. Isso não é pecado, não é matéria grave, entendeu? Entendo. Mas o que você comete deliberadamente, conscientemente. Fornicação, pecado mortal, por quê? Porque você está usando para se divertir o que foi feito para outra coisa. Então, toda vez que um homem e uma mulher transam sem o objetivo de gerar filhos, a fornicação, mesmo que esteja no casamento? Toda vez que um homem... Não. Se eles estiverem fechados à vida, vai ser pecaminoso. Quer dizer, se eles usarem uma camisinha ou a mulher tomar uma pílula, por exemplo... Sério? Aí vai ser pecaminoso. Não é que eles têm que transar querendo ter filhos. Mas não pode estar impedindo de ter filhos. Nossa. Porque você tem duas funções. O sexo tem duas funções. Unitiva e procriativa. Você não pode separar essas funções.
Quer dizer, você não pode ter sexo só para procriar, sem ser para unir. E Você não só pra pode unir, ter sem só para unir sem ser procriar. Então, se eu tô casada, tô lá com meu marido, só com ele, Isso. e eu uso camisinha ou tomo pílula, eu tô fornicando. Você não está fornicando, você está cometendo pecado mortal. Ah, tá, tô cometendo pecado mortal. Então, É. isso poderia me levar pro inferno, mesmo que eu fosse boa em todo o resto. Poderia. Nossa. Se você sabe do que você está fazendo, você tem plena consciência daquilo. Então, eu teria que me confessar, assim, com muita frequência? Você não se pode. Para você confessar, você tem que ter. Você tem que ter o. Pelo menos a intenção de não fazer mais aquela coisa. E um grau mínimo de arrependimento. Que seja porque você tem medo de ir para o inferno. Não, mas e se a pessoa não tiver o objetivo de parar, mas estiver pensando, nossa, eu tô fazendo uma coisa errada, isso não é legal, se sentir mal por isso, tá um pouquinho arrependido, mas... Mas ela não tem o objetivo de parar, aí por que ela não tem como confessar? Entendo. Quem é que vai se apresentar no tribunal dizendo eu vou matar? Entendeu? É. A confissão serve justamente para te botar num caminho para você ir melhorando, para você ir se livrando do que tem ali dentro de você que não é você. Porque, na verdade, o mal, ele não existe, ele não é uma coisa. O mal é uma ausência. O mal é uma ausência de bem. Como a escuridão é uma ausência de luz. O frio é uma ausência de calor. Então, não, o que você procura na vida religiosa é você ser plenamente você. O pecado é você pecar, é você tirar um pedaço de você. É você tentar no lugar de você. Imagina uma pessoa que tenha buracos. Aí num buraco desses, você tentar tampar ele com alguma coisa. Entendeu? Você está tentando tampar ele com alguma coisa que não é você. Você está tentando tampar um buraco em você com uma coisa que não é você. E quando eu me confesso, como se eu estivesse preenchendo esses buracos? Quando você se confessa, é como se você estivesse lavando esses buracos. Mas o buraco vai continuar aberto. Vai. E aí você vai fazer oração, penitência, caridade. E com oração, penitência, caridade, você vai conseguir, aos poucos, E fechando. ir fechando, ir enchendo. E se tornando cada vez mais você. Entendo. Porque você se tornar melhor, é você se tornar uma Lara melhor. Entendeu? Entendi. Então, a confissão, ela é importante para você poder começar esse caminho. Mas você pode voltar nela. Você recaiu, volta nela. Se você for ver, por exemplo, imagina a paciência de que não há de ter um padre que é o capelão de um colégio para rapazes adolescentes, ouvindo quantas vezes eles se masturbaram, por exemplo. Cada vez que o sujeito vai lá, adolescente, é muito comum isso em adolescentes. E eles se confessam bastante? E não sei. Depende do adolescente, né? Mas o adolescente que esteja tentando Fazer as coisas certas. fazer as coisas certas, com certeza o padre vai cansar de ouvir ele dizer que ele se masturbou de novo pela enésima vez. E com relação ao perdão dos pecados no sentido de
quanto mais você perdoar os outros, os seus pecados também serão perdoados, nesse caso. Na medida que você perdoa os outros. Como que isso entra nessa situação? Isso não é. Bom, a gente está pulando loucamente a matéria, né? Não tem a ver com perdão de pecados. Não, é porque a gente estaria falando de igreja. Mas tudo bem, vamos completar isso. Desculpa, então. Não, é só porque a gente foi entrando, eu também, né? Entendi. Fomos entrando, fomos Não, saindo da segue o seu matéria. ritmo, então. Tem Mas quando você comete um pecado, qualquer pecado que você cometa, você vai ter consequências temporais do pecado. Pecado mortal, você vai ter também consequências eternas. Consequência eterna do pecado é justamente você ir para o inferno, você perder a graça de Deus. Você perde a graça santificante. No batismo você ganha a graça santificante. Uma pessoa que foi batizada aos 20 anos de idade, por exemplo, ela não tem que se confessar antes de ser batizada. Ela é batizada, quando ela é batizada, ela se torna uma pessoa nova, ela ganha a graça santificante. Só que todo pecado que ela cometer depois desse batismo válido, esse primeiro e único batismo, todo pecado mortal que ela cometer, quer dizer, um pecado cometido deliberadamente, conscientemente, matéria grave, o que acontece? Ele vai perder a graça santificante. Se morrer, vai para os quintos. Passar um caminhão por cima, vem o capetinho buscar. Agora, e os pecados que não são cometidos deliberadamente, conscientemente, em matéria grave, mas mesmo assim são pecados? Né? A implicância lá com o toque do cara de virar um livro ao contrário. As besteirinhas que você faz, a piadinha de mau gosto que você faz, fere alguém, que você nem pensou antes que iria ferir. Todas essas coisas são pecados veniais. Eles não são pecados mortais. Você não vai para o inferno por causa deles. Mas eles vão ter consequências temporais. Quais são essas consequências? Basicamente, elas vão te endurecer o coração. Santa Catarina de Sena, ela comparou isso a jogar lama na janela por onde entra a luz da graça de Deus. Você vai estar jogando lama na janela, até um ponto em que não entra mais luz nenhuma, você não consegue mais aceitar a graça de não pecar, que está sempre sendo oferecida ali, mas não entra luz nenhuma. É o caso, por exemplo, de um bandido monstruoso, qual era? Fernandinho Beiramar, que ficou pelo telefone orientando os caras para cortar a orelha do sujeito, fazer o sujeito comer a orelha. Comer a própria orelha. Ele perguntando pelo telefone, e aí, tá gostoso? Que horror! Pois é. E ele preso na cadeia, né? O cara que mandou fazer isso, falando. Um monstro desses é um cara que jogou tanta lama na janela, cometeu tanto pecado, que para ele se converter, vai precisar de uma graça muito, mas muito, mas muito especial, que consiga atravessar aquela lama toda. Existe? Existe. Existe e está à disposição dele. Isso que é o principal. Eu não sei se foi... A graça está sempre... A graça da conversão está sempre à disposição da gente, ali do lado da gente. Eu acho que foi o padre Fábio de Mello que disse, não tenho certeza, que para você chegar a se arrepender, você já tem que ter sido tocado antes por Deus, para você ver que foi errado e chegar a se arrepender. Justamente. Sem o toque divino, nem isso. Nem nesse nível você consegue por si próprio. Já é, arrependimento já é a aceitação da graça que Deus dá. Mas assim, e existe a possibilidade de Deus não tocar ninguém, a pessoa não se arrepender nunca? Existe a possibilidade da pessoa não aceitar nunca a graça. Existe. Ah, sim, mas Deus sempre toca. Deus sempre manda. Posso fazer uma pergunta mais profunda? Tem pessoas que dizem, por exemplo, que venderam a alma. Essas pessoas que disseram que venderam a alma, elas também têm essa possibilidade de recuperar a graça de Deus? Tem.
Se arrependerem? Se arrepender. Se arrependeu, Aí vai confessou fazer os a pecados confissão, pro padre. vai fazer uma abjuração dos pecados. Tem um amigo meu que passou por isso, inclusive. Sério? Sério. Ele era satanista, vendeu a Pode alma ao comentar. demônio. Conheço. Conhece a figura? Conheço. Pois Conheço. E como que foi pra ele se libertar? Como foi essa experiência? É. Não precisa citar nomes, mas... Não, é melhor mas nem só- citar. É, não, Melhor não nem- cita, mas como foi o procedimento? Ele se confessou, aí o padre fez um pequeno exorcismo em cima dele, e aí ele fez uma abjuração de todas aquelas... Tudo aquilo que ele tinha jurado, ele abjurou, basicamente. Ele jurou, ele desjurou. Desjurou. Jurou aquilo ao contrário, diante do Santíssimo Sacramento. Se ele não lembrar tudo que ele jurou... Lembro, isso lembro. Mas aí, justamente, voltando ao que você estava, que foi a sua pergunta inicial, a gente não perdoar as pessoas é uma coisa que vem da consequência temporal dos nossos pecados, e como é um pecado venial também por si, em si, Então, muitas não perdoar vezes, é um pecado? muitas vezes não perdoar podendo. Como que não se pode? Por exemplo, alguém que matou minha mãe, aí eu não posso perdoar, ou não? Você pode, vai ser você perdoar vai ser uma coisa muito virtuosa, você fazer isso. Quando não se pode perdoar? E você vai lá e perdoa, não sei. Não, você sempre pode perdoar. Isso que eu estou dizendo. Pelo visto, não existe assim, um pecado que seja completamente imperdoável. Completamente imperdoável só a pessoa que ela mesma se nega a aceitar o perdão. A pessoa que diz, não, meu pecado é tão grave que ele nunca vai poder ser perdoado. Deus não tem o poder de perdoar o meu pecado. E isso é chamado pecado contra o Espírito Santo. O sujeito que acha que Deus não consegue perdoar o pecado dele. Aí esse, porque ele se recusa, ele não vai... Acha que não merece o perdão, né? Acha que não merece desfrutar da graça porque ele fez uma coisa muito grande. E aí se nega a ser ele perdoado. acha que o pecado dele é tão grande, tão gigantesco. Então, um assassino pode ser perdoado, um estuprador pode ser perdoado. Pode. Todos eles podem ir pro céu. Pode. Só que não vai ser fácil. Por quê? Porque todo o pecado vai ter essa consequência temporal. Essa consequência temporal, a gente vai se livrar dela no purgatório com dor. Ou na terra, com oração, penitência ou caridade. Dor, tortura ou sofrimento psicológico? Sofrimento. Psicológico não, mas o sofrimento na alma. Como fogo, é o que... Como fogo. O que se Existe sabe a é que possibilidade de como eu fogo. pagar aqui as coisas que eu já fiz? Existe e é a melhor pedida. Porque São Tomás de Aquino diz que a pior das dores aqui é menor do que a menor das dores do purgatório. Quer dizer, a pior dor que você possa ter aqui, a dor do purgatório é pior. Eu passei por dores horríveis. Eu peguei fogo da cintura para baixo. Os caras me escovavam as queimaduras todos os dias para tirar a carne morta. Era uma dor que não tinha morfina que segurasse. Eu imagino. Era uma coisa assim horrível, Que melhor esquecer. que eu não desejo a absolutamente ninguém. Ninguém, mesmo que Nem pro Fernandinho eu Beiramar. acho, nem Fernandinho Beiramar. Assim. Eu não desejo isso a ninguém. É um troço horroroso. E o purgatório é pior. Então, eu aceitar isso como penitência é ótimo. Então, por exemplo,
Tô com uma dor de dente. Ao invés de tomar o Dorflex, eu penso, não, vou aceitar isso com penitência pra pagar meus pecados. A Madre Teresa fazia isso, inclusive ela de propósito não ia no dentista para ela ter dor de dente e ela poder usar isso como penitência. Esse Olha. Santo Tomás de Aquino, ele foi um pedagogo, não foi? Foi, ele é o padroeiro dos professores. Não, então, eu tinha mania de fazer isso com Dos penitência. estudiosos também. Minha mãe falava que eu era louca. Não é uma penitência. Madre Teresa fazia isso. E é santa, canonizada. Mas aí o resultado. Você perdoar as pessoas é uma forma de caridade. Então você está se livrando dessas consequências temporais. E é esse o perdão que você está tendo, entendeu? Você não está tendo um perdão de um pecado mortal porque você perdoou os outros. Mas você está tendo perdão das consequências de pecados veniais e mortais, as consequências temporais de pecados veniais e mortais, porque você perdoa os outros, porque você está fazendo a caridade. Entendeu? Que eu falei de maneira confusa agora há pouco, melhor desconfundir, né, que a gente perdoar uma pessoa, ela sempre é uma caridade, ela sempre é uma coisa que vai além. A gente não perdoar em si, o ato, a ausência de perdão em si, ela não é pecaminosa, ela não pode ser pecaminosa. Pode ser pecaminoso o modo como a gente faz isso, né? A gente botando mais ódio ainda na equação, por assim dizer. Mas a gente perdoar é sempre um ato de caridade. A pessoa fez uma coisa errada, mas eu perdoo essa coisa errada. É um ato de caridade. É sempre um ato de caridade. E aquilo te absolve de alguma coisa dos seus próprios pecados. Justamente, aquilo te ajuda a limpar essa tua janela. Entendeu? Do mesmo modo como você dá uma esmola para o mendigo. Entendi, concordo. Do mesmo modo como você protegeu uma pessoa que está em perigo. Então, Ou do mesmo modo como você passar a tarde em oração. eu não dar esmola porque eu acho que o cara podia estar trabalhando, eu tô pecando? Não, mas você está sendo boba. Porque o fato de que o cara poder estar trabalhando bom, assim, para começar, Nosso Senhor, ele disse, né, que quando vem alguém pedindo esmola, é ele. É ele disfarçado que está vindo pedir esmola. Então, eu, por questão de princípio, eu sempre dou. Lá em casa, em Petrópolis, a gente morava numa casa na beira da rua. Aí a frente da casa era de grade. Sempre parava mendigo lá e pedia comida. Por quê? Porque eu sabia que eu ia dar. Aí eu chegava, se tinha o meu escritório ficava como aqui, assim. Só que imagina que bem ali onde tem aquela palmeira fosse a grade para a rua. Né? Aí, e aqui no lugar de ser uma janela fosse uma porta, então eu via tudo. Né? Aí chegava alguém lá e pedia um prato de comida. Chegava para as crianças e dizia, vai lá para sua mãe e diz que Nosso Senhor está na porta pedindo um prato de comida. Aí eles iam e levavam. Que ele disse, né, que vocês me deram água quando eu tinha sede, me deram de vestir quando eu tinha fome, quando eu estava nu, me deram comida quando eu tinha fome, foram me visitar quando eu estava preso. Quando isso? Cada vez que fizeres isso a um dos seus irmãos, é a mim que eu faço.
Então eu não posso olhar pelo contexto, cara é jovem, saudável, vai trabalhar. Tem que olhar pelo contexto. Isolar o cara e pensar, não, vou fazer pra Deus, não é pra ele. É melhor você fazer isso, entendeu? Para sua alma é melhor você fazer isso. E eu fazendo isso, eu vou estar sendo perdoada pelas outras coisas que eu fiz? Já vai estar isso, vai estar te ajudando. É como Vai ele tá te falou, preenchendo. a representação de lavando a janela, né? É, Lava um pedacinho da janela. lava um pedacinho da janela. Ou na outra metáfora, vai estar te preenchendo um pouquinho num buraco. Vai estar te preenchendo de verdade, Mesmo entendeu? que eu faça isso com raiva, tipo, vai trabalhar, cara, que merda, tipo, não, né? Não, é porque outro dia, não é isso, é porque outro dia eu tava sentada com um amigo meu no calçadão. Nós ficamos 1 hora sentados. Em 1 hora passaram 4 homens pedindo esmola. Os 4 jovens e os 4 aparentemente saudáveis. Inteiros, assim, sabe? Então eu pensei, cara, sabe, tem o meu quintal que tá precisando ser capinado, R$250 o dia. Vai lá. Se ofereceu, Não. oferecesse. Seria uma caridade também. Seria uma outra forma de caridade. Se eu oferecer e o cara não quiser, aí eu tô livre, né? Você já ofereceu. É. Você tem trabalho para dar? Pô, ótimo. Agora, se o cara tá aí, tá procurando, não tem, não arruma um trabalho para aquele que tava lá, que nos incomodou, lá te incomodou, né? Eu dei dinheiro pro sujeito. Mas o sujeito estava lá e chateando, dizendo que ele não arrumava um trabalho para fazer. Se eu tivesse um trabalho para ele fazer, eu dizia, eu tenho um trabalho para você fazer. Toma, vai lá e faz. Pronto. Resolvia. Então, no caso, tem que ter menos preconceito e um coração melhor. Parar de olhar. Tipo, às vezes ele realmente podia estar trabalhando, mas não conseguiu nada. Não é porque ele... Parar de julgar e abrir o coração. Se você tem mesmo um quintal para ser capinado, que você topa, que você vai oferecer para ele, poxa, você está fazendo caridade, você está oferecendo trabalho, está ótimo. A caridade, penitência, oração e caridade, entendeu? São essas 3 coisas. Penitência, oração e caridade. Você perdoar os outros é uma forma de caridade. São essas 3 coisas que vão te livrar das consequências temporárias dos pecados e vão tornar mais fácil não pecar. Mas se confessa. Se confessa, porque você se confessando, você já está se livrando do problema maior, que é ir para o inferno. Você já está se abrindo infinitamente mais para a graça. Se, por exemplo, eu tô planejando seriamente me confessar, e essa parte não é exemplo, é verdade. Tô pensando aqui um dia que eu posso fazer isso. Mas aí, o exemplo eu saio daqui, no caminho, morro, né, acidente, sei lá, acontece alguma coisa. O desejo verdadeiro, sincero de me confessar, já me absolve em alguma coisa? No caso como esse acidente, sim. É exatamente o mesmo caso do rapaz lá que tentou se batizar. Então só o meu desejo sincero me ajuda. Que bom, tô mais leve agora. Tava com medo de não conseguir me confessar. Agora se por outro lado você ficar contando com isso pra você passar os próximos 3 anos vendo TV no lugar de se confessar. Não, amanhã a igreja abre, eu posso ligar, agendar amanhã. Ver como é que faz lá. Sério, não tô brincando não. Não, faz tô isso. Pensando em fazer isso amanhã mesmo. E assiste os vídeos sobre como se confessar. Mas vocês entenderam então por que tem que ser uma igreja só? Sim. Vocês assim vão estar voltando à plena comunhão com a igreja. Eu acho que uma coisa que fica muito na minha mente, que eu acho que fica na mente da maioria das pessoas, é que vê um padre fazendo uma coisa e pensar, a igreja não presta. Mas eu acho que as pessoas esquecem de separar, que aquele é um homem antes de ser padre. Isso é uma coisa, a gente já tinha falado a coisa da confissão, né, do padre ser um pecador. Todo mundo é um pecador. Nosso Senhor escolheu uma dúzia de pecadores. O cara que ele escolheu para ser
O chefe deles Era o mais pecador de todos, né? é o único deles que o negou 3 vezes, enquanto ele estava pendurado na cruz. São Pedro negou 3 vezes. E mesmo assim, Nosso Senhor depois chegou para ele e fez ele dizer 3 vezes: eu te amo. E entregou para ele as chaves do reino dos céus. Incrível. Eu assisti É isso, né? Nosso Senhor escolheu gente como a gente, exatamente. Eu fui seminarista, poderia ter acabado sendo padre. Escolheu gente, fazer as coisas através de gente, usar as pessoas para isso. O que não se pode é achar o contrário. Achar que o cara é santo porque ele é padre. Pelo contrário. Porque ele é padre, ele é muito mais tentado do que eu ou vocês. Ele sofre tentações muito maiores do que eu ou vocês. O demônio, para o demônio, ele é um troféu muito maior do que qualquer um de nós. muito mais gostoso de atentar. Pois é. Então, assim, um padre, a gente deve esperar de um padre que ele seja uma pessoa mais tentada do que os outros. Logo, A chance dele fazer uma merda. a chance dele fazer uma besteira é sempre grande. Mas, por outro lado, ele recebe uma graça de Deus excepcional e, excepcionalmente, para ele fazer aquilo, para ele cumprir aquele dever dele. Ele tem graças de Estado. Graças porque ele é padre. Isso que eu ia perguntar. É indulgência o nome, né? Indulgência planar? Não, isso é outra coisa. É? A indulgência é só quando... Bom, vocês já sabem já quase que a coisa toda. Já pegamos essa matéria lá, quase que ela toda. Não, mas você vai ensinar essa matéria pra gente. Não, indulgência basicamente é quando a igreja diz você fazer alguma coisa. A gente agora, fosse rezar um terço em conjunto, por exemplo. Se rezar um terço em comunidade, tem indulgência. O que é indulgência? É que, além do pouquinho que a gente ia limpar da nossa janela, lá da lama na janela, rezando o terço, a igreja vai lá e limpa um pouquinho junto. Ela usa um pouco do tesouro de méritos dela, né? Porque será que Madre Teresa precisava mesmo daquelas dores de dente, com tudo que ela já fazia? Né? Então ela pega um pouquinho daquele tesouro de méritos dela e vitamina, que nem o todinho vitaminado, né? Ela vitamina uma oração, um ato que se faça de caridade, uma coisa assim. Então, no caso, por exemplo, no dia de finados, tem uma indulgência que você pode aplicar só a um falecido, né? Que aí você ajuda a tirar o cara do purgatório. Porque é justamente essa lama que a gente tira no purgatório. Então eu aqui, se eu orar pelas pessoas do purgatório, eu tô ajudando? Você está ajudando. Entendi. E se você fizer uma penitência, entregar essa penitência para as almas do purgatório, está ajudando mais ainda. Somos todos irmãos, é comunhão dos santos, está todo mundo junto. Católico é isso. Entendi. A ideia é muito legal, É muito legal. A ideia é muito boa. E aí Deus, Nosso Senhor, escolheu usar pessoas. Então você tem, isso a gente vai ver com mais vagar depois, mas você tem um monte de coisas, por assim dizer, você tem um caminho que o cara tem que seguir. O padre, ele tem que dizer aquela palavra, ele tem que fazer tal e tal coisa, para que Nosso Senhor possa agir através dele.
Ele não pode pegar e inventar um jeito de absorver as pessoas da cabeça dele. Entendeu? Porque não é ele, é Nosso Senhor. Entendi. Então, os sacramentos, todos eles são feitos, eles têm uma matéria, eles têm uma forma, eles têm tudo tem uma maneira, um jeitinho correto para que, através de pessoas, Nosso Senhor possa agir. Isso que é o mais legal, na verdade, quando você para para pensar. Porque o padre, ele é um pecador. E ele vai se confessar com o outro padre. Entendi. Vocês já viram aquele filme A Missão? Acho que não. Não é. Falando assim, eu não é. Não, Como que é? são os missionários jesuítas que vão ali divisa do Brasil com o Paraguai, aquelas bandas, Nunca vi, não. Não. no tempo dos bandeirantes, dos índios, etc. Vocês gostam de ver filme? Então o dever de casa de vocês querendo dever de casa, dever de casa de vocês vai ser ver esse Não, foi filme. só curiosidade A se tinha. missão, tá A bom. Missão. Eu tenho ele em Vamos. DVD, eu posso emprestar para vocês até. Será que não tem Netflix? Será que tem no Netflix? Deixa eu ver Se a Talvez. gente vê com a sua mãe. Tá. Sua mãe vai adorar ver filme com a gente. Beleza. Pode ser. Falando em dever de casa, não tá no nosso horário? Não sei, nós tivemos 1h21. 6h20 agora? É, vocês queriam 1h30, né? Então, vamos deixar por hoje. É. Amanhã a gente continua falando de fé. Né? Hoje a gente estava falando da igreja, Uhum. aí a gente entrou Em perdão de pecados. no sacramento, perdão dos pecados, Uhum. que é um dos modos como a igreja age, né? Mas o mais importante é a gente entender essa questão da santificação mesmo. Entender que o papel da igreja é nos santificar. É fazer a gente ser santo como o Pai é santo. Uhum. Né? E nos ajudar a melhorar, a ir melhorando. Aí, com isso, a gente consegue encontrar uma razão, consegue encontrar um uso para a dor, para o sofrimento, para tudo que tem de ruim na vida. Né? A gente falando de encontrar um sentido, né? O sentido teológico, né? Eu posso explicar para vocês. E o resto só na prática. Sentido teológico, então, é se aproximar de Deus? Justamente, Ser se aproximar como de Deus, ser como Aham. Deus. Cada santo, ele é isso. Vocês já viram, já repararam nas rosáceas que tem na frente de algumas igrejas, um troço redondo, assim, uma janela redonda, com raiozinhos, tipo uma coisa de bicicleta. Uhum. Aquela rosácea, ela significa Deus e os santos. Que legal. Você tem Deus no centro e você tem os santos, que cada um é como Nosso Senhor Jesus Cristo em um aspecto. Que incrível. Né? São Francisco é pobre como Nosso Senhor Jesus Cristo. São Tomás de Aquino é sábio como Nosso Senhor Jesus Cristo. São Luís, rei de França, é bravo como Nosso Senhor Jesus Cristo. Que legal. Né? E aí você tem aquilo ali, cada um, de uma certa maneira, reflete Deus. A gente vê um reflexo de Deus nele. Incrível. Né? Deus é aquele sol no meio. Uhum. E cada um deles é um reflexo. E é muito legal. E isso é a igreja. Né? A igreja é una, santa, católica, apostólica. Essa igreja que é uma só. Essa igreja que é santa, porque ela é composta dessa santidade. Na medida que a gente é pecador, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está cheio de buraco. Mas o que tem de inteiro da gente está na igreja. Muito legal. E ela é católica, quer dizer, ela é para todos, para o rolos. Uhum. E ela é apostólica.
Ela vem desde os apóstolos. O padre tem esse poder não porque ele é simpático, não porque ele estudou, não por nada disso. Ele tem esse poder porque o bispo deu esse poder. O bispo tem esse poder porque recebeu de outro bispo, 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 até um apóstolo. Porque a missa, ela é o encontro místico entre o esposo, que é Cristo, e a esposa, que é a igreja. E a igreja não é lésbica. O padre, ele exerce na igreja, ele exerce a função de pai mesmo, a função masculina. E pra mulher, então, é freira. O cargo mais alto da mulher é freira, então? Olha, você tem cargos. Padre não é cargo, padre é um serviço. Né? Você tem cargos administrativos altíssimos na igreja. Já houve pontificados no século XX que a pessoa que estava logo abaixo do Papa em poder na igreja inteira era mulher. Que legal. Mas. E na igreja mesmo, como um todo, você tem a rainha dos céus e da terra, que é a Nossa Senhora. O ser humano mais elevado, mais excelso, fora Nosso Senhor, que é homem e é Deus ao mesmo tempo, mas a pessoa que não é Deus, mais elevado, mais excelso, é uma mulher. Que legal. É a Nossa Senhora. Gostei disso. Não dá pra ver direito por causa da luz, mas tá ali. É ela que é a rainha dos céus e da terra. Que legal. É a maior de todos os santos. E nossa mãe. Que anunciou na cruz, disse: eis a vossa mãe. Ele nos entregou ela como mãe. Até arrepiei. Pois é. A igreja, se tem uma coisa que a igreja não pode ser acusada é de machismo. Pelo contrário. Não. Machista que vê como a pessoa mais alta, mais excelso de todos, a mulher. Machista meio a boca isso, né? Mas Deus veio em homem. Hã? Isso não é uma frase machista? Não. Não, isso é a Deus realidade. veio no corpo do homem. Isso não é uma forma de... Não, isso é só um gênero. Ele veio. Ele veio como um homem, até porque se ele viesse como mulher, ninguém ia nem ouvir ele, nem prestar atenção naquele momento. Verdade. Devido ao machismo predominante na época em si. Pois é. Não ao fato. Então, digamos que talvez o fato dele ter vindo homem seja justamente para ter voz. Pois é. Ou seja, talvez o gênero seja relevante. Talvez ele poderia ser mulher. Então... Mas ele veio homem e aí ele montou as coisas todas assim. A igreja é mulher. A igreja é a esposa de Cristo. Legal. Então, é até o contrário. Um troço, eles poderiam chegar e dizer: peraí, então, esse monte de homem aí fazendo essas coisas são a esposa de Cristo? Então, é que os meios mais machistas que eu via foram os meios religiosos. Então, no caso, é porque eles realmente não entenderam exatamente a igreja. Provavelmente. E aquela parte que diz que a mulher tem que ser Tem submissa? Olha, quanto a isso, eu acho que o mais simples, e que está tão completamente fora também da matéria, mas é uma dica que vale para outras pessoas, você que está assistindo aí. Tem no meu canal do YouTube, tem um negócio que é só voz. Eu gravei e alguém pegou e transformou num vídeo, sei lá como,
e botou lá, mas é só o som. É um podcast sobre feminismo. Que legal. E que aí eu acho que vale a pena, porque pegar essa questão do papel da mulher, etc e tal, etc e tal, acho que vale mais a pena você pegar e ouvir isso, que é 1 hora, eu acho, 1 hora e pouco de duração. Interessante, me Sobre interessa. o som. Vou dar uma olhadinha. Tá. Mas então, vamos dar, deu 1 hora e meia. Encerramos o assunto? Encerramos já por falamos hoje. tudo sobre pecados, já. Isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.